Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. Hoje eu estou aqui para analisar uma situação, no mínimo, estranha envolvendo o Pablo Marçal. Já peço desculpas a vocês pela minha voz, eu tô com a virose aqui no Nordeste que tá pegando todo mundo, tá? Tô aqui em Aracaju e a gente tá com essa virose aqui também. Mas a gente precisa estar aqui cumprindo nosso compromisso de analisar o cenário político com vocês todos os dias. E mesmo estando nesse momento com a voz assim, a gente não podia deixar de fazer a nossa análise. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma situação bem engraçada, né? A gente viu que o Pablo Marçal foi um dos destaques negativos do debate da última quinta-feira na Band. E eu cheguei a comentar, inclusive, em alguns lugares, inclusive lá no meu canal Historiador, aqui na Revista Fórum, que o objetivo do Pablo Marçal foi alcançado. O objetivo principal do Pablo Marçal não é vencer a eleição de São Paulo. Vencer a eleição de São Paulo é um elemento ali plus para a estratégia de brand ou rebrand que o Pablo Marçal está criando, como fala na linguagem do marketing digital, inclusive, da sua própria imagem. Por quê? O Pablo Marçal, quando ele se lança candidato a prefeito, mesmo legalmente não tendo espaço ali em alguns veículos de mídia, porque o PRTB, que é o partido dele, se não me falha a memória, não preenche mais hoje os elementos presentes no que a gente chama de cláusula de barreira, ou seja, é uma quantidade mínima que o partido precisa ter de parlamentares no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para ele ter o direito de participar de debates. Ou seja, o Novo, que tem aquela Marina Helena, ela não foi convidada para participar do debate, por quê? Porque o Novo não preenche mais a cláusula de barreira. Então, as emissoras de TV, as rádios, os portais de notícias que estão fazendo sabatinas e debates, eles não têm a obrigação de convidar os candidatos que os partidos não preencham a cláusula de barreira. Eles convidam se eles quiserem. Já os partidos que preenchem a cláusula de barreira, como é o caso do próprio PSOL, como é o caso do União do MDB, do próprio Ricardo Nunes, do PSDB, eles têm a obrigação, o PSDB do Datena, né? Eles têm a obrigação de convidar os candidatos desses partidos a participarem do debate. No caso do Pablo Marçal, mesmo sem ele ter, em tese, o direito de participar dos debates, ele participa porque ele leva audiência, ele é polêmico, e as emissoras sabem que levando ele vai ser o que foi o Daciolo em 2018 nas eleições nacionais, ele vai ser o que foi o Padre Kelman em 2022 nas eleições nacionais, e agora o Datena, o Pablo Marçal, perdão, está lá em São Paulo concorrendo à prefeitura para ser essa figura histriônica que vai gerar cortes nas redes sociais. O grande problema que muita gente não está entendendo é que esta é a estratégia do Pablo Marçal. O Pablo Marçal declarou um patrimônio de cerca de 200 milhões de reais ao TSE. Ele declarou 193 milhões, mas de acordo inclusive com informações publicadas pelo Globo, ele teria omitido cerca de 22 milhões. Em 2022, inclusive, quando ele foi candidato à presidência, eu fiz até um vídeo denunciando ele, porque ele dizia que tinha mais de 100 milhões de reais em algumas lives, alguns sócios dele revelavam isso também, e ele declarou cerca de 16 milhões de reais ao TSE. Como não pegou muito bem, ele solicitou uma atualização do TSE de 80 milhões de reais. Isso mesmo, ele esqueceu de declarar ao TSE 80 milhões de reais a mais do que ele supostamente teria. Agora, em 2024, ele declarou 193 milhões e meio de reais, mas segundo informações do Globo, apuradas aqui pela Iandra Freitas, ele teria declarado valores diferentes ao TSE do que as empresas dele em tese, realmente valeriam. Então ele deixou de declarar ali cerca de 22 milhões de reais a menos do que ele a mais do que ele deveria a menos do que ele deveria ter declarado. Perdão, ele deveria ter declarado cerca de 215 milhões, 212 milhões, 212, 213 milhões de reais e declarou ali 193 milhões de reais. Deveria declarar cerca de 215 milhões mais ou menos, né, mais de 210 milhões e declarou 193 milhões. E aí eu expliquei aqui, inclusive na Revista Fórum, expliquei lá no meu canal, que o objetivo do Pablo Marçal é aparecer. O objetivo dele é conseguir publicidade de graça. Por quê? Para que o Pablo Marçal aparecesse na Globo, na Record, na Bandeirantes, na Rede TV, no SBT, no UOL, no Metrópolis, na Folha de São Paulo, no G1, ele só apareceria de duas maneiras. Ou como ele já apareceu em algumas oportunidades, acusado supostamente de envolvimento com algum crime ou com alguma polêmica, ou se ele pagasse a publicidade. Ele não teria espaço, como ele teve, por exemplo, na sabatina da Natuza Neri, de cerca de 1 hora para ele falar. E detalhe, de graça, sem pagar. Então tudo isso para o Pablo Marçal é publicidade gratuita, que vai fortalecer ainda mais a imagem deles.
dele. Só para vocês terem noção, por exemplo, o debate da Band, que aconteceu na semana passada, vou mostrar para vocês um dado importante, tá? O debate aconteceu no último dia 8, tá aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, na semana passada. Isso aqui é o Social Blade do Instagram do Pablo Marçal, tá? Olha aqui na semana passada, o debate aconteceu na quinta-feira. Olha o tanto de seguidores que ele ganhou da sexta-feira em diante, ó. Sexta-feira ele ganhou 60 mil seguidores, sábado ele ganhou 85 mil, domingo ele ganhou 55 mil, segunda ele ganhou 42 mil, hoje até o momento ele já ganhou quase 44 mil seguidores e nos últimos 30 dias ele ganhou quase 1 milhão de seguidores. Ou seja, quando começou o debate lá da Band, ele tinha cerca de 12 milhões e 200 mil seguidores e hoje tem 12 milhões e 300 mil seguidores. Para quem trabalha com marketing digital, que é o caso do Pablo Marçal, o que isso significa? Cada seguidor desse aqui é um lead, né? É uma captura de cliente. Então, toda vez que ele publicar um vídeo no stories dele, ou publicar um link de clicagem para poder vender um curso que vai mudar a vida da pessoa, esses indivíduos vão clicar e ele vai ganhar mais dinheiro em cima disso, conseguindo essa publicidade toda de graça. Eu já venho falando sobre esse fenômeno desde 2018 e 2019, né? Dos indivíduos que estão entrando na política para conseguir publicidade de graça, para conseguir exposição da própria imagem de graça. E o Pablo Marçal está conseguindo isso. Ele ainda vai participar de outros debates com emissoras que têm muito mais audiência e vocês vão ver que vai ter dia que ele vai ganhar 100 mil seguidores, provavelmente no Instagram, 200 mil seguidores. E eu acredito que até o fim da corrida eleitoral, ele vai bater tranquilamente aqui entre 15 e 20 milhões de seguidores no Instagram. Ou seja, ele vai passar a ser conhecido ainda mais por um público que hoje ele não consegue atingir sozinho e vai tornar esse público seus clientes e ganhar dinheiro em cima disso, vendendo mentoria, vendendo curso, vendendo livro, vendendo palestra, vendendo o que for. E aí, já não obstante da genialidade da estratégia do Pablo Marçal, e eu tenho ouvido inclusive muita gente dizendo que o Pablo Marçal é limitado, que o Pablo Marçal é burro. Gente, o Pablo Marçal, na minha análise, é extremamente inteligente. Essa estratégia dele aí é safa. Ele tá conseguindo publicidade de graça nos maiores veículos de mídia do Brasil. E tá tendo a oportunidade de falar, às vezes, ali 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, sem ser interrompido. Pesquise aí quanto seria uma publicidade em um veículo desses, em horário nobre ali para você fazer a publicidade. Pesquisem. É na casa dos milhões. Então, além de ele não estar gastando nada, ele ainda está lucrando, já que cada seguidor que entra ali na rede social dele, que vem de forma orgânica, interage com ele. E aí, durante o debate da quinta-feira, ele falou, inclusive, que ele não gastaria R$ 1 do dinheiro público para poder fazer a campanha dele. E ele tá certo, né? Essa aqui talvez seja uma das coisas que ele esteja cumprindo. Ele só não falou para o público por que ele não gastaria R$ 1 do dinheiro público. E a explicação tá aqui, ó. Mesmo com a declaração de 200 milhões de reais de patrimônio, o Pablo Marçal, o cara que não tem a mentalidade de escassez, como ele gosta de falar, tem mentalidade de escassez, ele não quer custear a própria campanha. Ele não vai usar o dinheiro público, beleza, mas ele também não vai usar o dinheiro dele. Ele vai usar o seu dinheiro para custear a campanha dele. E como é que eu posso provar isso? Tá aqui a publicação feita no Instagram do próprio Pablo Marçal, que traz o seguinte, ó. Faça sua doação e colabore com a nossa campanha. E aí tem aqui o Pix. E aqui tem a mensagem que é bem interessante. Olha o que tá escrito aqui, ó. Não vou gastar nenhum real de dinheiro público nessa campanha. Se você acredita em nosso projeto, faça sua doação somente neste Pix oficial da campanha. E aí eu vou falar aqui uma coisa interessante, né? Que ele comenta ali, né? Se você acredita no nosso projeto, faça sua doação somente nesse Pix oficial da campanha. A resposta eu acho que tá interessante aqui nesse caso, né? Porque se ele tá pedindo dinheiro de vocês para custear a própria campanha, e lembre vocês que tá aqui, ó, no perfil dele no Instagram, ó. Ele colocou aqui, ó, que ele será o próximo prefeito de São Paulo. Então, se ele quer ser prefeito para ajudar o povo, porque ele não precisa mais de dinheiro, que ele é realizado financeiramente, por que ele não pode separar ali, sei lá, 5 milhões, 10 milhões de reais, sem de ver qual é o teto que pode ser gastado lá na campanha para a prefeitura, por um candidato à prefeitura em São Paulo? Por que ele não tira dinheiro do próprio bolso para poder fazer a campanha dele? Por que é você que tem de pagar? Outra coisa que é bem interessante a gente discutir aqui, tá? Você conseguir nota fiscal fria no universo da política é a coisa mais fácil, tá? É a coisa mais fácil. Ele, digamos que ele vai gastar 2 milhões de reais com uma campanha para fazer uma atividade. Dependendo da empresa ali, se for um aliado dele, ele pode dizer pro cara emitir uma nota de 2 milhões, mas ele gastou supostamente 500 mil. Ele paga os impostos ali da nota do cara, passa os 500 mil pro cara e sobra mais de 1 milhão de reais e bota no bolso. Isso em tese, né? Porque a gente sabe como é que funciona a política. Ou seja, o Pablo Marçal vai conseguir publicidade de graça
E ainda existe a possibilidade de ele lucrar, não só com os seguidores, né? Mas lucrar com a arrecadação de Pix da campanha dele. A gente vai descobrir isso muito em breve, né? Porque ele precisa declarar quanto foi arrecadado lá no TSE também, no TRE de São Paulo, e a gente vai ter acesso a isso através do TSE. Mas não ache que o Pablo Marçal é burro, ele é extremamente inteligente. Assim como aquelas mentiras que ele contava eram pensadas para ele viralizar pelo absurdo, estas também, essas informações que ele tem passado aí também para chocar, para chamar atenção em debate, chamando o Boulos de cheirador, dizendo que tem 2 candidatos, que ele desafia a fazer teste toxicológico, e o Ricardo Nunes fez inclusive teste toxicológico, e a mídia foi pautada pelo Pablo Marçal durante a semana do debate praticamente inteira. Agora a gente está vendo de novo o Pablo Marçal em sua estratégia de marketing e de rebrand atrás de rebrand, né, reposicionamento atrás de reposicionamento, querendo alcançar o seu objetivo principal, que é o quê? Fortalecer a marca Pablo Marçal. Como eu disse, a eleição, caso em um cenário muito hipotético e trágico, ele seja eleito prefeito de São Paulo, isso será um bônus. A principal métrica que ele queria atingir, ele já atingiu. Publicidade gratuita nos maiores veículos de mídia do nosso país e não gastando R$1 do bolso dele, já que ele tá pedindo Pix agora dos apoiadores. E imagine, tá? Ele tem 12 milhões, perdão, e 500 mil seguidores. Se cada um doar R$1, ele vai ter aí 12 milhões e 500 mil reais. Só que a maioria aqui não vai doar. Mas aqueles que vão doar tipo R$100, R$20, R$50, alguns vão doar R$1.000, porque conseguiram supostamente a prosperidade superando a mentalidade de escassez com a ajuda do Pablo Marçal. A jogada dele é a jogada de mestre. Ele tá pedindo esmola para ficar mais milionário do que já é. É isso que tá acontecendo. Mas deixa aqui a sua opinião, especialmente você que acompanha a gente aqui na Revista Fórum, que é de São Paulo. Como é que você tá vendo aí no seu bairro, ou na região que você vive? Como é que tá ali? O Pablo Marçal tem se conectado com o eleitor que você conhece? A gente já sabe, inclusive, que tem pesquisas aqui compartilhadas do Datafolha que aponta que Nunes e Marçal lideram entre os evangélicos, aponta aqui a pesquisa Datafolha. Para quem acha, inclusive, que o Pablo Marçal, como eu disse, é burro, ele não é burro, ele é extremamente esperto e está utilizando, inclusive, uma das suas estratégias de marketing para faturar em cima da publicidade gratuita que ele está conseguindo através desses veículos da mídia. E em algum momento, escreva o que eu estou falando aqui hoje, são exatamente dia 13 de agosto de 2024. Em algum momento ele vai fazer uma mentoria, um curso, dizendo como é que ele conseguiu aparecer nos veículos de mídia do Brasil sem pagar nada. E ele vai explicar que foi sendo candidato a prefeito da maior cidade do nosso país. Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa o like, desculpa a minha voz, tá? Não podia deixar de fazer meu trabalho aqui, mas a voz tá bem ruim aqui. E até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!